Eu quero falar algo com vocês de uma coisa que nem eu mesmo havia me dado conta do que tinha acontecido. Para quem me acompanha aqui nos stories, sabe do que eu estou falando. Alguns dias atrás, eu orando de manhã, o Senhor me entregou algo. E eu imediatamente vim aqui, falei, entreguei o recado. E o Senhor havia me dito naquela manhã que o tempo era de trevas e que estava acontecendo um movimento muito grande no mundo espiritual, como está acontecendo, e que muitas famílias ainda iam chorar seus lutos. Para quem viu, para quem entrou aqui, sabe, vai lembrar disso, desse momento. Quer ver? Acompanha aí o próximo story que vem. Preparar, vamos nos arrepender, vamos se voltar para o Senhor, aleluia. Porque muitas famílias ainda vão chorar seus lutos. É tempo de arrependimento, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. E quando foi ontem, eu me deparei com uma triste notícia de um acontecimento que ocorreu aqui no nosso solo paraense. Veja só. E hoje, quando eu cheguei do trabalho, a minha mãe veio falar comigo. Ela veio me perguntar sobre aquele dia em que o Senhor havia me falado. E eu chorando, falando com ela, dizendo do que o Senhor havia me mostrado, me falado, que os dias eram de trevas e que havia muitos lutos ainda, muitas famílias iam chorar seus lutos, e ia acontecer muitas coisas ainda, estava vindo muitas coisas pela frente e que nada estava normal. E hoje, ontem, quer dizer, quando eu cheguei do trabalho, ela veio me perguntar sobre isso. E eu disse, o Senhor me falou, né, que era um tempo de trevas e que os dias eram maus, o tempo era de trevas e os dias eram maus. E ela veio me lembrar. Inclusive, o Senhor falou para ti também, não foi? Que muitas famílias iam chorar seus lutos. E foi que eu me lembrei, eu digo, foi mesmo. E eu tinha me esquecido desse detalhe. Porque muitas coisas que o Senhor, Ele fala, só que eu esqueço. Eu tenho que falar na hora, eu tenho que entregar na hora, eu tenho que anotar, porque depois eu esqueço. E foi que eu lembrei, eu digo, meu Deus, o Senhor falou. Jesus, Ele está falando. Né? E qual é o nosso posicionamento diante disso? Qual é a nossa decisão diante disso? Nada está normal. Estamos vivendo uma falsa aparência de que tudo passou. A pandemia passou, está tudo bem. Mas não, é o engano do diabo. Porque nada está bem. Se você pudesse contemplar o mundo espiritual, você ia ver que nada está bem, está um movimento muito grande. E eu, relembrando de tudo isso, eu me lembrei do que o Senhor falou para mim, do que Jesus falou, que ainda vem muita coisa pelo ar e vem muita coisa pela frente. E nós precisamos estar preparados para o que vai vir. Então é tempo de arrependimento, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor de todo o coração e pedir para que Ele venha trabalhar na nossa vida, nos guardar, nos livrar e alcançar a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, porque olha, vamos se segurar em Jesus, porque a coisa tá feia, gente. Vamos se segurar em Jesus.